Boa noite pessoal, boa noite aí, Jéssica, Sandra, Diogo, Keila, Ludmila, esse pessoal que chega, que é pontual, né? É mais pontual do que quem tá fazendo a live. Marli, sejam bem-vindos aí, daqueles 5 minutinhos para o pessoal poder entrar e a gente começar. Carol, seja bem-vinda aí. Daiane também. Dá um tempinho para a gente começar. Hoje temos um assunto extremamente interessante. Debon, grande Debon, o Alisson diretamente de Teresina. Tiago, vamos lá. Vamos lá, o pessoal tá entrando aí. Em menos de 5 minutos a gente começa aqui a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos aí, pessoal, para mais uma live semanal da gente, short live, né? Uma live um pouco mais curta. Thaís também, seja bem-vinda. Estamos aí com o pessoal. Mais 3 minutinhos aí a gente já começa. E vamos falar bastante aqui sobre esse assunto recorrente. Ao contrário de ontem que a conexão não estava boa, hoje está 100%, a gente vai conseguir fazer a live por inteiro. Vamos lá. Seja bem-vindo aí, Diego. Diego, meu sócio, sempre presente aí. Pessoal, aproveitando esses 2 minutos que ainda falta aqui para começar, deixa eu ver aqui, 2 minutinhos, só para dar alguns avisos. A partir do dia 28 de junho, semana que vem, nós estaremos começando mais uma turma do Super Treinamento Gerente Nota 10 Online. Esse treinamento tem sido, né, muito bacana de aplicar, um dos treinamentos que eu mais gosto de aplicar online. Tem tido muito êxito com as pessoas que estão participando, tanto do Rio quanto de fora do Rio. Temos aí gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, do Sul, enfim, todo mundo participando e realmente levando não só o conteúdo, mas as ferramentas práticas para o trabalho de liderança, para o trabalho gerencial, tá? Então, começa dia 28. Inclusive no dia 28 nós vamos estar num treinamento em Santa Catarina, no nosso centro de treinamentos, que é o Imersão. O Diego vai estar participando também, né? Então a gente vai estar lá na Imersão, no Immersion. São 4 dias de treinamento e esse vai ser... E o Gerente Nota 10 Online vai começar diretamente lá de Santa Catarina. Vai ser muito, muito bacana. Quem tiver interesse, depois da live, me manda mensagem aqui no Instagram, no direct, ou através do WhatsApp, e aí eu posso passar mais informações, mas sem dúvida nenhuma é muito bacana e faz a diferença, tá? Bom, pessoal, vamos nessa então. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje, e o conteúdo de hoje ele veio justamente de uma conversa com um gestor, uma pessoa que eu conheço já há alguns anos, muito interessada, muito competente. Já temos, né, vamos dizer assim, muitas vitórias conquistadas juntos, né, trabalhamos já há um bom tempo, mas acabou que tivemos aí o Dia dos Namorados, na última segunda-feira, dia 12, e num bate-papo, no dia 15, se não me falha a memória, veio a conversa que gerou o tema dessa nossa live. Bom,
esse gestor, ele teve ali uma semana pré-Dia dos Namorados, e foi uma semana, segundo ele, uma semana boa de fluxo, uma semana que realmente houve uma procura maior na loja, né? Mais clientes na loja, e isso acabou deixando feliz a equipe também. Fala-se muito sobre motivação, porque a loja cheia, o vendedor fica mais motivado. Isso sem dúvida nenhuma, né? O vendedor gosta de cliente, porque cliente gera oportunidade de venda. E aí, o Dia dos Namorados caiu na segunda-feira, que, na minha opinião, uma ótima data, porque você tem um final de semana gordo, um final de semana inteiro, e você ainda tem uma segunda-feira que, normalmente, principalmente para o shopping, é um dia que o fluxo é menor. Então ainda tivemos um fluxo praticamente de final de semana na segunda-feira. E aí, ele falando sobre isso, eu perguntei como é que foi a segunda, como é que foi o final de semana, como é que foi o trabalho na semana anterior, etc. E ele, poxa, mas já tem 3 dias que o fluxo está horrível e que o movimento está muito fraco e que a loja não está vendendo nada e que os vendedores estão reclamando e que os vendedores estão dizendo que estão com saudade do fluxo da semana passada, e aí tá todo mundo desmotivado, tá todo mundo desanimado, e eu imaginando, né, começando por ele, que é o líder. Normalmente, inclusive, o líder ele tem o hábito de dizer que, olha, isso eu não tô passando para eles não, tá? Eu tô falando isso para você, mas não tô passando para eles não. Quando se não na maioria, mas uma grande parte das vezes, o líder sim acaba passando isso para sua equipe. Então, vamos lá, né? Reclamar, o conceito da palavra é bem interessante, né? Você pede alguma coisa, mas você também pode clamar por alguma coisa, né? Clamar a Deus. Ou seja, clamar é algo muito mais poderoso, muito mais forte do que pedir. Quando você está reclamando, você está clamando de novo. É como se você estivesse fazendo um pedido muito, muito forte novamente. E quando você está reclamando do movimento fraco, na verdade você está pedindo que o movimento seja muito fraco. Quando você, gerente gestor, está reclamando que está difícil encontrar gente para montar uma equipe, para formar uma equipe forte, quando você está reclamando disso, você na verdade está pedindo com muita força que isso continue acontecendo, continue perdurando, né? Então, o reclamar significa clamar de novo, né? Pedir com muita força de novo. Então, reclamação não é uma energia positiva e também não resolve o nosso problema. Eu nunca vi um vendedor entregar a meta porque ele reclamou bastante. Eu também nunca vi um gerente entregar a meta da sua equipe, da sua loja, porque ele reclamou bastante. Eu nunca vi um vendedor vender mais porque ele está reclamando que está faltando um determinado produto ou uma determinada grade no estoque dele. Então, assim, a reclamação ela está muito mais conectada com problemas do que com soluções. Então, não é uma energia boa. E outra, faz com que o nosso computador principal aqui, o nosso comandante, ele fique só girando o programa do quê? Do problema. E quando eu rodo o programa do problema, eu não consigo simultaneamente rodar o programa da solução. Então, para a gente chegar a algum caminho para a solução, em primeiro lugar, a reclamação, o falar sobre o problema repetidamente, tem que parar. Esse é o primeiro ponto, certo? E aí depois a gente chega num outro ponto importante. Tudo que a gente está colhendo hoje foi plantado em algum outro momento, né? O plantio ele tem muito a ver com o planejamento. O que foi feito? Vamos então falar um pouquinho sobre esse mês de junho, depois a gente abre mais o leque para outras situações, tá? O que está acontecendo hoje
no dia 20 de junho, ou o que aconteceu hoje no dia 20 de junho, foi fruto, primeiro, daquele, vamos falar de loja, né? Movimento orgânico, aquelas pessoas que foram naturalmente até a loja, que a equipe não sabia que essas pessoas iriam e os próprios gestores, gerentes também não sabiam que essas pessoas iriam, então a gente chama isso de movimento orgânico. E também, em alguns casos, aonde exista um planejamento maior e um preparo maior e uma execução disciplinada, hoje foram pessoas até as lojas que foram, né, que essas visitas foram programadas pelo vendedor. Hoje também saíram algumas vendas online, aonde o vendedor mandou foto para cliente, fez uma chamada de vídeo com o cliente, etc. Fruto do quê? Do trabalho do vendedor e não de um movimento orgânico de dentro da loja naquele momento. Então, quando existe muita reclamação, que é a vibração em cima do problema, é porque em muitos momentos não houve o planejamento para que esses problemas fossem evitados. Por quê? Isso é importante deixar bem claro. Gente, todo dia 13 de junho, o dia depois do Dia dos Namorados, o fluxo dentro de uma loja de varejo ele vai cair em relação ao que foi até o dia anterior. Ao que foi no dia 12, no dia 11, no dia 10, no dia 9, todo ano isso vai acontecer. Então, você reclamar que o movimento no dia 13, no dia 14, no dia 15 está menor do que até o Dia dos Namorados, significa que talvez você não entenda do mercado onde você trabalhe, né, de como que as coisas funcionam, e muitas vezes a gente está ouvindo essa reclamação de pessoas que já estão no mercado há algum tempo. Então, que tal, ao invés de continuar com essa vibe da reclamação, que tal, a partir do próximo ano, pelo menos para o Dia dos Namorados, né, você fazer um planejamento? Ou seja, quanto que eu quero vender do dia 1º até o dia 12, que vamos chamar da época gorda do mês. Existem vendedores que eu dou treinamento, que eu tenho inclusive grupo especial de trabalho online, que fizeram um planejamento para entregar 80% da sua meta, 70%, 80% da sua meta até o dia 12. Pô, Augusto, mas caramba, em menos da metade do mês praticamente o cara entrega a meta dele? Sim, desde que ele faça um planejamento, ele faça um mapeamento do trabalho dele, daquilo que ele tem que fazer, e aí depois ele vá para uma execução disciplinada. Porque muitas vezes o plano é bom, mas aí existe a falha na hora da execução. Ou seja, aquele plano que foi muito bem escrito, muito bem pensado, na hora da execução, a pessoa resolveu fazer alguma outra coisa, resolveu se distrair, se perdeu no telefone, ao invés de estar fazendo contatos com os clientes, resolveu ver um videozinho do TikTok, se divertir um pouco e tal, e naquele momento ali ele perdeu algumas oportunidades, perdeu alguns negócios. Então assim, você tem que fazer um planejamento muito bem feito. Então, quanto que eu quero vender do dia 1º ao dia 12 de junho? Pô, beleza, dia 1º, eu não lembro que dia foi esse mês, mas vamos dizer que foi terça-feira. Dia 1º é uma terça, quanto que eu vou vender? Dia 2 é quarta, quanto que eu vou vender? E assim por diante. Fazer um planejamento de venda diária. Dessa venda diária, você também vai criar criar subgrupos. Da minha venda diária, quanto que vai ser para o movimento orgânico, quanto que vai ser dos meus clientes preferenciais que eu vou trazer na minha loja ou eu vou fechar negócios, e quantas pessoas ou quanto da venda do dia eu vou fazer através do quê? Através de abordagens em redes sociais. Existe um treinamento para isso, abordar na rede social. Abro um parênteses aqui, tem muita gente que faz publicação e não interage com o cliente, ou seja, a publicação está ali para funcionar de que forma? Só como marketing institucional,
Então ele não gera dividendos em termos de venda, não gera negócios para o vendedor que está publicando. Existem muitos vendedores que fazem publicações, muitas vezes diariamente, que é o certo. Só que essas publicações, elas têm que ter o quê? Uma função de marketing, sim, mas também de gerar novos negócios, de gerar vendas. Então, repetindo aqui, você vai pegar aquele teu objetivo, aquela tua meta do dia, e você vai dividir entre o que eu vou vender para o movimento orgânico, o que eu vou vender para a minha clientela VIP, gente com quem eu tenho relacionamento, e o que eu vou vender através de abordagens em redes sociais. E aí, você tem que fazer o quê? Você tem que entregar aquilo ali, certo? Por quê? Augusto, eu posso compensar um pouco do que faltou na venda para rede social através do movimento orgânico? Poder, você até pode, mas aí você já fica na dependência de ter esse movimento orgânico para você fazer essa compensação. O certo é que quanto melhor for o planejamento, essa programação, mais a gente vai chegar perto dos números que nós planejamos com antecedência. Então veja bem, aquilo que está sendo executado no mês de junho foi planejado assim, na pior das hipóteses, no último dos momentos, na última semana do mês de maio. Entenderam? Claro, se isso pudesse ser planejado desde janeiro, por exemplo, e depois, de acordo com o ano, vindo correndo, eu posso até fazer alguns ajustes próximo da entrada do mês, por exemplo, do mês de junho, melhor ainda. Faço um planejamento anual e quando eu chegar perto do mês de execução, eu examino como as coisas estão correndo, examino o mercado, examino o meu trabalho com clientela, examino o meu trabalho na rede social e posso fazer algum ajuste. Mas em último dos casos, no último dos momentos, quando eu já tiver quase começando a correr atrás, já atrasado, eu tenho que fazer isso pelo menos na última semana do mês anterior. Repito e enfatizo, quando fazemos com tempo, temos tempo para refletir e até para fazer algumas modificações pontuais para o projeto ficar melhor ainda, para a possibilidade do êxito ser maior ainda, certo? Então, esse planejamento do que vai acontecer até o dia 12. Depois, o que se faz do dia 13 até o dia 30? Será que eu tenho que reservar um tempo para fazer pós-venda com um cliente meu? Aquele cliente que comprou comigo até o dia 12? Será que eu tenho que reservar um tempo para fazer contatos convidativos com os clientes que compraram e também com aqueles que não compraram? Será que eu sei quantos dos meus clientes compraram comigo do dia 1º ao dia 12 e quantos ficaram faltando? Será que eu fiz uma listagem de clientes e trabalhei essa listagem de clientes até o dia 12 para eu saber quem comprou e quem ficou faltando a comprar? Para eu montar minhas estratégias de contatos com essas pessoas? Então, gente, na verdade, quando eu monto um planejamento num mês que tem uma data especial, eu tenho esse período, voltando ao mês de junho, do dia 1º ao dia 12 é um tipo de jogo, do dia 13 ao dia 30 é outro tipo de jogo, certo? Agora, se eu sou vendedor eu posso fazer isso? Não só posso, como devo, porque eu tenho que fazer um planejamento daquilo que eu tenho que vender, como eu vou vender aquilo ali, como que eu vou entregar esse resultado, qual vai ser o meu trabalho com a minha clientela e assim por diante. E, obviamente, que o gerente, o gestor tem que fazer isso também. Por quê? Porque no momento que, por exemplo, exista essa diminuição de fluxo no dia 13, 14, 15, em relação ao que foi até o Dia dos Namorados, esse gestor vai olhar em cima da programação dele e ver o seguinte: olha, realmente existe uma queda da venda em relação ao período anterior, mas isso está dentro do normal, isso está dentro do que foi planejado,
Isso que está acontecendo não é uma surpresa, isso está dentro daquilo que a gente imaginava. Então, calma, não tem motivo nenhum para desespero. Aí você vai pegar um vendedor que às vezes é muito emocional ou não fez o planejamento e ele vê que isso está acontecendo, né? E ele fica lá meio desesperado, e aí vem o gestor, vem o gerente e fala, calma cara, aqui ó, tá dentro do teu planejamento. Você tinha um planejamento de vendas maiores até o dia 12 e esses outros patamares de venda a partir do dia 13. Aqui ó, você tá dentro, entendeu? Você hoje ainda faltam 4 horas para acabar o seu dia de trabalho de hoje, você já está com 80% do que você tinha que vender. Então, cara, tá certo. Você tem mais 4 horas para entregar não só os 20% que estão faltando de hoje, mas talvez botar mais 20% ainda e sair daqui hoje com um resultado acima do esperado e acima do planejado, que é parabéns. Então, quando existe um planejamento, não existe espaço e não existe tempo para reclamação. Por quê? Planejamento feito, execução sendo bem feita, sendo feita com excelência. Se precisar, a gente faz alguns ajustes. Mas muitas vezes essas reclamações, elas acontecem por falta de planejamento e por falta de gestão. Às vezes é o gestor, o gerente que não está fazendo a gestão da sua equipe e também em alguns momentos ele não está fazendo a gestão dele próprio, do seu próprio comportamento. Meu amigo Vitor Ferro, falou aí sobre o Natal, O resultado do Natal é feito durante os 11 meses do ano. Exatamente. Natal, que é aquele, no varejo, é o mês mais esperado do ano, na grande maioria dos casos. O Natal ele não é a varinha do Harry Potter, acontece ali um cara que veio trabalhando mal durante o ano e de repente no Natal ele vira o jogo. Não, se ele vem trabalhando bem durante o ano, ele vai fazer um bom dezembro, ele vai ter um bom final de ano. Agora, se ele vem cometendo pecados repetidamente e não se corrige durante o ano, a expectativa, a estatística é que ele repita esse tipo de resultado, só que de uma forma maior ou mais chamativa, já que a expectativa de venda para um mês de dezembro, ela muitas vezes é 2, 3, 4 vezes maior do que um mês normal. Então, se você vende mal no Natal, fica muito mais aparente, fica muito mais evidente. E então o planejamento ele tem que ser feito, para todos os meses do ano. Não existe surpresa. Existem algumas pequenas correções pontuais que podem ser feitas. Porém, se você trabalha com planejamento, não tem tempo para reclamação. Você tem tempo para quê? Para olhar o que você planejou, que foi pensado. O planejamento ele é muito pensado, muito organizado, e aí depois, durante a execução, você vai colocando aquilo ali para funcionar do jeito que você planejou. Muitas vezes, o erro da execução, por falta de disciplina, por exemplo, hoje eu tenho que fazer contato com 20 clientes meus e tenho que gerar agendamentos. E aí, quantos agendamentos são? Eu tenho que fazer, 20 contatos para ter no mínimo 5 agendamentos. O cara fez 20 contatos e só teve 2 agendamentos. O que ele precisa fazer? Ele precisa continuar fazendo mais contatos. Porque apesar dele ter cumprido o planejamento dele de 20 contatos, ele ainda não cumpriu o planejamento dele de agendamentos. Ele só tem 2 e ele planejou 5. Continua, vai em frente. Então não tem espaço para reclamação. Meu gerente, aqui já falei com 20 pessoas e só consegui 2 agendamentos. Então, continua fazendo o trabalho dos contatos, não dá espaço para reclamação, porque o tempo que você está reclamando, você podia estar fazendo mais contatos, e através desses mais contatos, você vai conseguir gerar esses 2 ou 3 agendamentos que está faltando para você cumprir o seu planejamento.
certo? Aquilo que você colocou ali como objetivo. Então, ou a gente tem espaço para planejar e executar com excelência, com disciplina, ou a gente perde tempo e perde energia na reclamação, certo? Bom, outra coisa que eu quero abordar em relação à reclamação, e que acontece muito, e aí eu vou entrar na questão de gerentes, líderes e gestores, é em relação à formação de equipe, né? Dia 28 de junho, começamos a nova turma do treinamento Gerente Nota 10 online. E um dos pontos cruciais que nós trabalhamos nesse treinamento é a montagem de equipe. Muitas vezes está ali um líder, um gestor, reclamando da sua equipe. Gente, quando um gerente está reclamando da equipe dele, ele está reclamando dele mesmo. Por quê? Porque quem monta a equipe é ele. Quem tem que treinar a equipe é ele. Quem tem que dar, entre aspas, poder de fogo, de venda, de resultado para a equipe é ele. Então não tem esse negócio de ficar reclamando da equipe ou reclamando de uma figura A, B, C ou D. E olha que interessante. Tá lá o camarada reclamando da equipe dele. Vamos dizer que ele está reclamando de um vendedor. Ah, não, minha equipe está boa, mas aquele ali é que está fora da curva. E olha que interessante. Essa pessoa de quem ele reclama é a pessoa que ele mais deixa de lado. É a pessoa que ele não se interessa. Porque normalmente esse gerente, esse gestor, ele já foi um bom vendedor anteriormente. E bons vendedores gostam de conversar com outros bons vendedores, né? O gerente, com certeza, ele gosta de ver, gosta de prestar atenção em quem está entregando. E ele já não tem mais paciência com aquele que não está entregando. Só que, por exemplo, numa equipe de 5 vendedores, cada vendedor representa 20% do poder de entrega dele, gerente, dele, gestor. Então, quando eu deixo aquele patinho feio de lado, eu estou praticamente condenando a mim mesmo a entregar algo perto de 80% do resultado. Por quê? Porque vai ficar faltando o resultado daquele outro. Augusto, mas o cara não vai entregar zero. Pô, beleza, então vamos dizer que ele não entregue zero. Vamos dizer que ele entregue 12% do resultado que ele, né, da loja. Ele tinha que entregar 20%, só entrega 12%. Então vai chegar no final do mês, esse gerente não vai entregar o resultado dele, faltando 8%. Por quê? Porque ele deixou o outro ali de lado. Ele reclama desse vendedor para outro gerente. Às vezes ele reclama aí desse vendedor para o seu gestor, aquele cara que está acima dele. E o pior de tudo, às vezes ele reclama desse vendedor para outras pessoas da equipe dele. Ou seja, ele enfraquece mais aquela pessoa. Daqui a pouco, esse próprio gestor que está reclamando de um colaborador, de um liderado seu, ele bota a equipe contra essa pessoa. Ao invés de o quê? De puxar dando o exemplo. Ao invés de reclamar, faz um planejamento. Fala, cara, peraí, deixa eu primeiro diagnosticar aonde que estão as maiores dificuldades daquele ser humano que trabalha comigo e que precisa de ajuda. Agora eu vou provar que além de gerente, de líder e de gestor, eu sou um bom ser humano que quer ajudar um outro ser humano que está aqui do meu lado todo dia. Talvez ele não consiga pedir ajuda, talvez até para isso ele tenha dificuldade, mas eu já percebi que ele tem dificuldade e ele precisa, em primeiro lugar, da minha ajuda. Então o que eu faço? Ao invés de reclamar, monto um planejamento. O que eu vou fazer com esse cara? Né? Na parte comportamental, o que eu preciso conversar com ele? Tem que conversar com ele sobre o quê? Sobre foco, sobre disciplina, sobre comprometimento, sobre controle emocional, inteligência emocional, sobre autoconfiança. Gente, se eu sou líder, se eu sou gestor desse cara, é minha obrigação olhar para ele, fazer um diagnóstico das necessidades dele e ajudá-lo.
conversar. Não é só treinar, é conversar com a pessoa e ela realmente perceber o seguinte: tô contigo, cara. Tô contigo. No teu próximo atendimento, eu tô contigo. Hoje, eu deixei o subgerente da loja aqui comandando o restante da equipe. Hoje, eu vou me dedicar a você. Porque você faz parte da minha equipe. E eu não abandono quem faz parte da minha equipe. Então, vai ajudar a pessoa. Certo? Faz um planejamento. Ó, no dia tal, o meu, né, fulaninho, você que é o subgerente, você vai fazer a sua venda, mas você vai, né, fazer o papel de gerente da loja também, certo? Você vai ajudar as outras pessoas, porque hoje eu tenho um dia dedicado ao fulano de tal, porque a gente vai fazer esse cara, né, crescer, a gente vai fazer esse cara melhorar o trabalho dele, melhorar a autoestima dele, a gente vai fazer esse cara realmente se conectar com o trabalho, se conectar com a equipe, certo? Então isso é importante pra caramba. Então, pô, tá lá no meu planejamento, dia tal, no início do mês, vou fazer uma reunião com todo mundo e vou, né, enfatizar que a equipe esse mês vai ajudar mais ainda o fulano de tal, né? Fulano de tal é importante na equipe, né? Na reunião eu exalto a importância dele, certo? Apesar dele não ter batido a meta no mês anterior, eu vou exaltar a importância dele na loja. Tá todo mundo aqui, né, pronto para ajudar, ou seja, olha, trabalho de equipe. E olha, ao invés de eu reclamar, eu fazer o quê? Eu me colocar à disposição dessa pessoa. Então olha que interessante. Eu troco reclamação por ser um ser humano melhor, porque eu vou ajudar outra pessoa, e por eu estar imbuído do que? Da solução de um problema, certo? Que é um problema dele, mas é um problema meu também, certo? Porque esse cara hoje, ele está debaixo do meu guarda-chuva, da liderança. Ele é responsabilidade minha. Eu tenho que fazer esse cara funcionar melhor, para ele em primeiro lugar. Para ele estar com a autoconfiança dele em cima, para ele estar mais feliz no trabalho dele, para ele querer melhorar, certo? Então eu troco a reclamação pelo quê? Planejamento, ajuda, apoio, né? Então eu faço esse planejamento, vou fazer uma reunião, vou fazer um dia dedicado a apoiá-lo, a estar junto com ele em todas, né? em todo dia, em toda venda que ele fizer. Ah, eu tenho um outro dia que eu planejei fazer um treinamento simulado dele com outro vendedor para treinar fechamento de venda. No outro dia, tem um outro vendedor que vai treinar com ele quebra de gelo. No outro dia, tem um outro vendedor que vai treinar com ele sondagem. Sondagem inicial e sondagem adicional. Então eu faço todo um planejamento do ano e todo dia eu tenho uma conversa de 10 minutinhos com ele antes dele ir embora. Para ele ver que aqui nesse ambiente de trabalho nós somos aguerridos, nós somos competitivos conosco e eu não tenho que competir com ele. Eu tenho que competir comigo para melhorar o meu resultado. O que eu faço com um colega? Com o meu colega que está do meu lado, eu apoio. Se eu estou fazendo isso, eu estou trocando um comportamento, um tempo e uma atitude negativa de reclamação por um tempo, por um comportamento e por uma atitude positiva de planejamento e execução com excelência, certo? Então, para gerentes, líderes, gestores que gostam de reclamar de alguém da sua equipe, foquem na solução, tá? Augusto, mas e um cara que eu já fiz tudo? Eu fiz um planejamento para ajudar o cara e o cara não correspondeu, né? Fiz isso e dei um prazo, porque o gestor tem que trabalhar com prazos, né? Eu trabalhei com prazo e mesmo assim, fazendo todo esse trabalho, não deu certo, não funcionou. Gente, até mesmo para a gente fazer um desligamento, quando for necessário, a gente tem que levar em consideração a pessoa que está na nossa frente, porque, inclusive, a experiência já me mostrou algumas vezes que pessoas, às vezes, não funcionam dentro de uma equipe
ou dentro de uma, né, sob uma determinada liderança e conseguem funcionar bem em outro lugar. Então, muitas vezes, essas pessoas vão precisar o quê? De outra oportunidade em outro lugar. Às vezes, dentro de uma empresa, aí eu já posso falar de dezenas, se não centenas de vezes, já teve um vendedor que trocou de loja e na loja para onde ele foi, ele conseguiu ser o que ele não tinha conseguido na primeira loja. Então, assim, mas para você fazer um desligamento ou uma transferência, né, você tem que ter trocado a atitude da reclamação desse cara pelo tempo que ele esteve lá contigo. Tem que trocar pela atitude do quê? Do planejamento, da execução com excelência e do apoio. Então é muito importante que a gente entenda esse papel que é nosso. E quem é vendedor ainda, mesmo pretendendo no futuro ser gerente ou não, entenda que a gente não tem que reclamar do colega. A gente tem que ajudar o colega a ser melhor do que ele vem sendo. Certo? Eu já vi vendedores pedindo para o gerente punição por um colega. Eu posso até dizer que quando eu era vendedor eu já fiz isso também. Só que em algum momento a gente tem que evoluir. A gente tem que ver que o nosso papel aqui não é de ajudar a martelar o cara na cruz. Na verdade, o nosso papel aqui seria do quê? De apoiá-lo, não fazer por ele, mas apoiá-lo. Então, muitas vezes você está vendo a pessoa que está passando por dificuldade do teu lado, chega do lado dela e fala, cara, você está com dificuldade hoje aqui, vou te apoiar, vou estar aqui do teu lado, fica tranquilo. Não precisa necessariamente do gerente pedir para você fazer isso. Você pode fazer por livre e espontânea vontade, porque ainda temos que ter alguma coisa humana dentro de nós, de ver uma pessoa do nosso lado, que trabalha com a gente todo dia, passando por dificuldade, né? E falar o seguinte, pô, como é que eu vou deixar esse cara que está aqui todo dia, que praticamente faz parte da minha família, sofrendo aqui, e eu não faço isso aqui para ajudá-lo? Só sei reclamar, ele não arruma o estoque direito, ele, né, não presta atenção na vez, etc, etc. Ou seja, pô, é um inquisidor, né? Pô, então tem que ajudar as pessoas, né? Então é trocar essa atitude de reclamação por uma atitude de planejamento, execução, apoio e assim por diante, ok? Para finalizar, falar uma outra coisa que o pessoal gosta muito, muito, muito de reclamar, que é a respeito de colegas. E colegas no sentido de que às vezes as pessoas não têm uma afinidade. Aí você vê que interessante, como que eu vou imaginar que dentro de uma equipe que às vezes tem 5, 6, 8, 10 pessoas diferentes, que todo mundo vai gostar da mesma coisa, que todo mundo vai se conectar com os mesmos pensamentos, com os mesmos gostos, etc. Então, assim, é muito importante que, enquanto nós estivermos trabalhando em equipe, que a gente se conecte com o outro, mesmo o outro não sendo exatamente igual a quem nós somos. Isso, inclusive, é maturidade. Isso, inclusive, é conseguir conviver. Conviver é viver com, né? Conviver bem com quem é diferente da gente. Porque ali no trabalho, muitas vezes, não é nossa escolha com quem a gente vai conviver. Na verdade, eu posso escolher com quem eu vou namorar, eu posso escolher com quem eu vou fazer amizade, eu posso escolher com quem que eu vou jogar bola, isso eu posso escolher. Mas às vezes no trabalho eu não escolho com quem eu vou trabalhar. Então eu tenho que aprender a conviver bem com essa pessoa e não reclamar dela porque ela pensa diferente de mim ou porque ela tem uma atitude que eu teria uma atitude diferente, né? Quem disse que a tua verdade é a verdade universal, não é verdade? Então, assim, não reclame de quem trabalha contigo. Não reclame porque alguém que está do teu lado ali todo dia é diferente de você em algumas coisas,
pensa diferente de você para outras coisas, ou teve até uma criação diferente da sua em relação até a princípios e valores. Porque não lhe cabe a escolha de que se ele vai trabalhar ou não contigo. Essa escolha não é tua. Essa escolha é do gestor, do líder, do gerente, etc. Então, uma atitude inteligente, ao invés de eu reclamar dessas diferenças, eu saber conviver. E outra, né? No momento que você tem boa vontade com quem está do seu lado, você talvez consiga enxergar que, além de tudo diferente que ele tem em relação a mim, esse cara tem algumas coisas legais. Ele tem alguns posicionamentos legais também. Alguns, inclusive, que eu nunca tinha chegado a pensar, mas o cara é bacana, o cara faz coisas legais também, o cara ajuda outras pessoas, né? Então, ninguém é tão bom ou tão ruim. Todo mundo tem coisas que a gente gosta mais e outras que a gente não gosta tanto. E o segredo da convivência, viver com, né? A gente saber conviver com essas diferenças, principalmente quando são pessoas que não é a nossa decisão se elas vão estar do nosso lado ou não, certo? Essa convivência entre pessoas de uma mesma equipe é muito importante, porque quem já trabalhou aqui em equipe sabe que o clima de trabalho é muito importante para você se sentir bem, né? A sua parte emocional estar bem e você poder desempenhar o seu trabalho, né, com algo a mais, né? Olhar para o lado e gostar de quem está contigo, de você saber que a convivência é boa, isso te ajuda a você trabalhar melhor. Então é muito importante isso. Não reclame das pessoas que pensam diferente de você, que fazem diferente. Procura ver ali o que dá para vocês se conectarem, porque obrigatoriamente vocês vão ter que estar trabalhando juntos. Então, reclamar novamente é uma perda de tempo que não vai trazer nada de bom nem para você, nem para o outro, nem para a equipe no geral. E muitas vezes a reclamação vai te gerar o quê? Vai te gerar estresse, vai te gerar aborrecimento. E toda pessoa que trabalha com venda tem que estar bem emocional, ou pelo menos tem que estar com as suas emoções sob controle para não deixar um dia, por exemplo, negativo, um dia que você não acordou tão bem, acordou um pouco negativo, não deixar isso arrebentar, né? É você estar sob controle e daqui a pouco vão acontecer coisas boas durante o dia e aquele dia que não começou tão bem passa a ficar bom e muitas vezes termina maravilhosamente bem, mas a gente tem que ter esse controle emocional. Não reclamar faz parte do controle emocional também. Então, vamos olhar para o lado, para quem trabalha com a gente, com carinho, porque apesar de muitas vezes os olhos só captarem o negativo, né, ou o que a gente acha que é negativo na pessoa, essas pessoas elas têm os seus pontos positivos também. É uma questão da gente ter boa vontade e da gente tirar essa atitude reclamadora para uma atitude de melhor convivência, de uma atitude de quem realmente quer se conectar. Entende que isso daí é importante. Beleza? Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa aí pela frente. Hoje ainda estamos na terça-feira, né? E sem dúvida nenhuma ainda tem aí 10 dias para acabar o mês. Então, para aqueles que estão realmente imbuídos em atingir metas, superar metas, conseguir até as suas metas pessoais, que são metas acima daquilo que a empresa, que o gerente passa, né? São as minhas próprias metas. Quem tá realmente nessa busca, que tenha energia, força total e comecem já a pensar. Hoje é dia 20. Para quem quiser realmente ter um mês de julho muito bom, é legal que a gente consiga começar a mexer num planejamento a partir de agora, né? Hoje é dia 20, então ainda vão ter aí praticamente 10 dias pela frente para você começar a rabiscar, a desenhar o seu mês de julho. O quanto você quer vender,
como você quer fazer essa venda, quais são os índices qualitativos que você vai trabalhar, como é que vai ser o seu trabalho com a clientela, como é que vai ser o seu trabalho online e assim por diante, tá? Então, fica aí a dica, tá? Novamente agradecendo muito aí a presença de vocês e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima live, tá bom? Obrigado mais uma vez.